projeto Terra Rasgada, ele começa pelo interesse meu e da Dani, e pelo encontro meu com a Dani, de fazer uma exposição com os nossos trabalhos e também trazer outros artistas que dialogassem com as nossas pesquisas. Foi aí que a gente convidou o Lucas e a Marília para participar desse projeto. Até então é um projeto que não se chamava Terra Rasgada, e o nome foi uma ideia do curador convidado, né, que é o Alan, que nós o convidamos justamente por ser um jovem curador de Sorocaba, cidade onde o projeto seria realizado, mas durante o processo de produção e de execução, o projeto acabou migrando para Campinas. É um projeto que nós escrevemos em meados do ano passado, no início de 2021, submetemos ao PROAC e ele foi felizmente aprovado. Na parte da escrita do projeto, eu acho que foi muito interessante ter esse momento de idealizar um grande evento, que é uma exposição, pensar em todos os processos que envolveriam a execução de uma exposição. Fiquei muito feliz que o projeto foi aceito. A gente trabalhou bastante duro para que isso acontecesse. E aí depois, no momento de execução, que eu acho que pela primeira vez eu tive a dimensão de todos os processos envolvidos para a realização de uma exposição, desde a montagem, pensar a fotografia, as mediações com o espaço que vai receber, né, a nossa exposição. Enfim, então acho que foi uma experiência muito intensa e importante e também de valorização, né, dos processos, do trabalho de cada um envolvido na execução da exposição. Eu sou Jeff Barbato, sou artista visual e designer e atualmente também atuo como produtor cultural. Eu sou formado em artes visuais pela Unesp de Bauru. E a minha pesquisa, ela transita por multilinguagens, partindo do desenho e da fotografia e também de questões relacionadas ao meu corpo, no caso de uma deficiência congênita, a fissura labiopalatina, e isso se desdobra para o espaço urbano. Eu sou a Dani Shirozono, eu sou artista visual, também sou arte educadora, eu sou natural de Minas Gerais, da cidade de Viçosa, e eu moro em Jundiaí já faz alguns anos. Sou formada pela Universidade Estadual de Campinas e atuo no campo das artes visuais desde 2013 e 2014. Olá, eu sou Alan Izumizawa, sou pesquisador e curador e sou convidado aqui para ser o curador da mostra Terra Rasgada. Bom, Terra Rasgada, eu me inspirei muito no nome de Sorocaba, que é uma palavra de vida do Tupi-Guarani, né, que é Uwutsoró. Uwutsoró significa uma terra repartida. E dentro do significado tupi-guarani, ele dá um entendimento também de uma terra de divisão, uma terra de conflito. Então eu me inspirei nessa palavra que dá título à cidade de Sorocaba, Terra Rasgada, e o Uwutsoró, como uma forma de compreender como existe esse conflito nos territórios, nas cidades urbanas atualmente. Olá, sou Lucas Souza, sou artista visual de Jundiaí, São Paulo, natural de Guarulhos, São Paulo também. Me formei pela PUC Campinas em 2018 e venho atuando como artista tridimensional desde então. Eu sou artista que trabalha muito com o tridimensional, eu venho trabalhando bastante com escultura e para a exposição Terra Rasgada eu decidi apresentar também materiais tridimensionais. Eu venho trabalhando muito com argila, né, que é a terra. Então, acho que dialoga muito com essa questão da exposição também. E eu trabalho com pequenas esculturas em argila branca e também eu gosto de explorar outras materialidades dentro do meu processo criativo. Para a exposição Terra Rasgada, eu fiz um trabalho que chama Não Há Ouro Aqui, que é um trabalho inédito feito para essa exposição, que são pequenas esculturas afundadas em uma terra preta, e algumas delas são revestidas de ouro, que dentro desse processo criativo eu fui buscar sobre a construção da cidade de Sorocaba, né? Como eu sou um artista do interior, eu fui buscar pesquisar sobre a cidade, como foi construída, e cheguei num processo que falava sobre
a entrada, né, o movimento dos bandeirantes, né, do movimento das bandeiras pelas cidades. E eu fui pesquisar como que esse rasgo foi construindo, né, a cidade e a comercialização. E essa obra, Não Há Ouro Aqui, ela fala sobre memória. Por que sobre memória, né? Porque esse processo de rasgo pelos bandeirantes deixaram muita violência, a violência de povos que já viviam ali, como os povos indígenas, né? Então essa obra ela fala realmente que não existe ouro de verdade, né? Esses bandeirantes eles buscavam ouro nesses desbravamentos, né, pela construção das cidades e não encontraram ouro na região de Sorocaba, só encontraram minério de ferro. Então essa minha obra ela busca resgatar essa memória de povos que já viviam ali, né? Esses bandeirantes eles desbravaram um território que já havia sido desbravado anteriormente. Então, quando eu falo que realmente não há ouro aqui, tem uma ironia nesse título, né? Porque não existia ouro mesmo, mas existe todo esse corpo que foi violentado, toda essa memória que foi apagada e rasgada, né, na nossa história desse Brasil. Oi, meu nome é Marilis Carabello, eu sou de Jundiaí, São Paulo, vivo em Jundiaí, São Paulo. Eu sou graduada em Arquitetura e Urbanismo e fiz mestrado em Artes Visuais. Eu atuo como arquiteta e como artista e dentro da minha produção artística eu penso e lido com a ideia de território, tanto sobre os aspectos físicos quanto metafóricos. Então, boa parte das minhas experiências como arquiteto urbanista eu acabo desdobrando na minha produção artística. Bom, Terra Rasgada para mim, pensando bastante sobre isso, é algo que eu venho lidando e pensando muito desde que eu comecei a atuar como arquiteta, porque eu sempre tive até um incômodo dentro da minha profissão anterior às artes, que era essa forma violenta e perversa que construiu e constituiu a nossa ocupação e que ainda vigora, né, com as cidades, com a forma como a gente vai edificando e transformando essas cidades. Então, a exposição ela vem muito ao encontro, para mim, de um olhar continuado que eu tenho dentro da profissão e de algo que para mim já é bastante latente. Acho que esse processo de executar o Terra Rasgada começou há muito tempo, quando eu e o Jeff a gente entendeu que os nossos trabalhos convergiam para um lugar em comum. E aí a gente foi procurando outros pares, outras pessoas que pudessem somar com a gente nesse percurso, né? E foi a primeira vez que juntos, e da minha parte, né, eu executei alguma coisa que levou um tempo grande e a gente foi acompanhando todas essas etapas, então foi muito interessante ver a ideia se materializando no texto, no projeto, imaginar o espaço, né, os trabalhos dentro desse espaço e finalmente ver ele pronto, assim. Então, essa parte da coordenação do projeto revelou para mim as camadas da produção, né, de uma exposição, de escutar sobre o processo dos outros artistas, sobre as mediações que o curador trouxe. Enfim, acho que dá uma visão mais ampla do trabalho de arte em si, que não é só o trabalho no espaço final, que já é muita coisa, mas para a gente entender como os processos, eles dependem, né, de muitas pessoas envolvidas. E eu acho que ele ganha potência quando a gente entende como o projeto ele é formado. Bom, a Terra Rasgada, para mim, ela pressupõe uma violência, mas ela também me leva para a natureza, para a erosão, para as placas tectônicas, até para a rachadura do nosso cotidiano no concreto. Então, eu vejo a Terra Rasgada por essas vertentes. Bom, o meu processo criativo, ele começou primeiramente com algumas provocações do curador, o Alan Zumizawa. Ele também trouxe algumas leituras para nós. Uma delas foi um texto do Flusser, e a partir dessas provocações, o Alan também trouxe um pouco do histórico da cidade de Sorocaba, mesmo porque o projeto ele foi pensado para ser executado na cidade de Sorocaba. E diante desse material, né, que o curador trouxe, eu acabei
me interessando pela história da linha férrea sorocabana e também que é um resultado de uma exploração, né, dos bandeirantes, da dizimação dos povos originários e também algo que recentemente me trouxeram, assim, que no processo eu não tinha percebido, é que justamente a linha férrea ela transporta camadas da natureza, camadas dessa extração de minério. Então, aí me levou para a questão do minério de ferro, que também é uma questão que o Alan trouxe durante as nossas discussões sobre o projeto. Para a exposição Terra Rasgada, eu produzi 3 trabalhos, 2 bidimensionais, um com a técnica do nanquim e da aplicação de folha de ouro sobre papel, que é uma técnica que eu trabalho já há bastante tempo. O outro trabalho eu trouxe a parafina e o nanquim sobre papel também. E para a produção da obra inédita, eu trabalhei com o pó de ferro e a escultura em gesso. Todos esses materiais, eles já estão de alguma maneira relacionados com o meu processo em outros trabalhos. Aqueles ganharam outros significados, né, outras dimensões. Mas o material que acho que mais me desafiou nesse sentido foi trabalhar com um pó de ferro para criar uma escultura. Bom, nesse processo eu utilizei o OpenStreetMap para traçar a linha férrea sorocabana que corta Sorocaba e a partir dela entendê-la como uma fissura, entendê-la como algo que rasga aquele espaço e também algo que transporta, por onde passa fragmentos e pedaços dessa rocha, desse minério extraído na região, não só na região, no país inteiro, né, que passa por ali. Já no trabalho Céu da Boca, é um trabalho bastante experimental, na verdade, é uma série de monotipias, em que eu trabalho com papel e objetos oxidados. Eu também induzo eles à oxidação e deixo esse papel submerso nessa substância e nessa ferrugem para formar essas monotipias. Eu não entendia isso como um trabalho, para mim era muito um processo e foi uma escolha do curador justamente por conta dessa questão de eu trazer o ferrugem em outros trabalhos da exposição também e criar esse diálogo entre esse processo de passagem de tempo, de envelhecimento, de oxidação. Já faz alguns anos que a paisagem ela é protagonista do meu processo criativo como um todo. E para o Terra Rasgada, eu acho que ela ganhou uma outra potência. A gente começou a pensar o projeto pensando na formação da cidade de Sorocaba. E o Alan, que é o curador do projeto, ele trouxe a história do Caminho do Peabiru, que é um caminho que conectaria do litoral do Brasil e atravessaria toda a América do Sul e que passaria por Sorocaba. E segundo essa história, os bandeirantes conseguiram chegar até a cidade de Sorocaba porque esse caminho já tinha sido frequentado por várias etnias indígenas. E quando os bandeirantes chegam na cidade de Sorocaba, em busca de ouro, eles encontram o minério de ferro. Então, essa história da formação da cidade de Sorocaba remete muito a essa construção da paisagem pelo ser humano e remonta também a outros processos meus. Então, eu falo muito no meu trabalho, na minha pesquisa, sobre essa minha relação com o estado de Minas Gerais, que é de onde eu venho, e eu acho que me remete muito a essa ideia da exploração do minério de ferro em Minas também. Então essas duas coisas fizeram muito sentido para mim e foram muito importantes para a criação do projeto Paisagem Forjada, que é composta por 2 esculturas de gesso e elas estão imersas num relevo feito com pó de ferro. Esse pó de ferro ele é retirado
ele é retirado como resíduo, né, dos processos mais industriais, e aí aqui ele volta para a paisagem. É importante também que todos os artistas participantes são pessoas do interior paulista, né, com as suas experiências muito específicas nessas regiões, né, do estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo. Então, acho que cada pessoa pôde desenvolver dentro da sua poética as suas experiências em relação ao espaço. Então, no caso da Dani Shirozono, a gente tem muito esse aspecto da sua descendência nipo-brasileira e dessa migração, né, de passagem entre lugares. Então, nas obras da Dani, a gente pode ver nas composições das suas pinturas muitos espaços vazios que criam uma certa dinâmica. Então, são módulos quadrados de uma paisagem e que a gente observa em alguns elementos uma ausência. E essa ausência, ela nos traz essa sensação do dinamismo, da memória da paisagem, do esquecimento da paisagem e todas essas relações que a gente cria. Bom, eu acabo explorando diversos materiais, assim como distintas linguagens, mas aqui na exposição eu trabalhei com um material que eu já venho trabalhando há bastante tempo, que é o concreto. A minha relação com o concreto é bastante afetiva, na realidade, porque vem muito da minha relação com o meu pai, com o trabalho do meu pai. Então, é algo que eu tenho uma proximidade afetiva e eu gosto de trazer isso para o meu processo criativo. Já o aço é a primeira vez que eu trabalho, o ferro, eu já vinha fazendo alguns estudos, mas também é algo bem recente. Então, é algo que eu estou descobrindo ainda, eu estou investigando nesse momento. No caso de Jeff, tem essa pesquisa muito íntima com a relação do corpo, né, com os rasgos do corpo. E é interessante ver como Jeff cria essa relação do corpo na paisagem. Então, é como se a gente pudesse ver também o corpo das pessoas inseridas no contexto urbano da paisagem. Fala sobre essas feridas que estão, as cicatrizes que estão nos corpos e também se encontram, né, na cidade. Então, aqui no caso, o Jeff também tem uma pesquisa uma relação muito forte também com a própria natureza, né, com o rio e com o raio. Então, essa linha que se transforma em rio e que se transforma em raio. E aqui, no caso, nessa exposição, o Jeff faz uma pesquisa sobre a estrada ferroviária, que foi um elemento histórico muito importante para essa relação de conexão entre as cidades, né? Uma certa transformação econômica no estado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, a gente começa a observar essas estradas ferroviárias todas abandonadas e enferrujadas. E o que muda nesse dinamismo econômico-social quando a gente migra de um meio de transporte de trem para um meio de transporte rodoviário, que essas relações, como diz o Milton Santos, também muda a nossa cultura, né? Então, de certa forma, a gente começa a ter outras relações com as paisagens, com as cidades, com as trocas. Então, o Jeff traz um elemento do ferro enferrujado, esse ferro que ele vai se deteriorando também. Então, a gente tem esse dado da passagem do tempo na obra de Jeff. Eu trabalho muito com argila, né? Eu venho trabalhando com argila desde a pandemia. Esse material foi algo que eu me reconectei durante esse momento pandêmico de quarentena. Então, eu venho trabalhando com pequenas esculturas com essa argila, né, que é terra, algo que também dialoga com a exposição. E eu crio pequenas estruturas, como se fossem ossos, né? Eu falo muito que eu sou um artista que trabalha com o corpo, mas esse significado de corpo, ele é muito amplo, né? Então, eu falo que essas estruturas que eu crio com essa materialidade, com essa terra, são pequenos arcabouços. Então, arcabouço é uma estrutura que mantém alguma coisa de pé, né? Então, a terra molhada, a terra que molda esse corpo, é uma experiência que me possibilita, né, criar curvas, criar fissuras, buracos e realmente criar uma nova anatomia, né? Eu falo que é uma anatomia inventada que eu acabo criando com esse tipo de material, que é a terra, né, com a argila. Então, Lucas, ele faz uma pesquisa sobre o movimento das bandeiras, que foi um movimento que adentrou o Brasil com muita violência, escravizando diversos povos indígenas. E esse movimento ele tinha um objetivo de colonizar o interior do Brasil e, ao mesmo tempo, também buscar o ouro.
Sorocaba, que é uma cidade do interior, ele foi praticamente ocupado por esses bandeirantes por conta do ouro. Então, esses bandeirantes pioneiros chegaram nessa cidade e não conseguiram achar o ouro. Eles acharam somente ferro e abriram uma das primeiras siderúrgicas do Brasil. Então, o Lucas ele faz meio que uma espécie de uma sátira, né? Não há ouro aqui, e o quanto essa busca pelo ouro gerou tanta violência e tantas mortes aqui, e tanta destruição da terra. As mortes não só de corpos, como também da própria terra, essa terra rasgada, essa terra machucada. Então o Lucas ele faz uma instalação com terras e esses elementos orgânicos da cerâmica banhadas a ouro, enterradas. Então é como se a gente tivesse copos enterrados nessa terra e esse elemento dourado ali. Então a gente tem uma espécie de um certo fascínio do ouro e ao mesmo tempo um certo túmulo, né? Um certo cemitério de copos, trazendo toda essa violência desse movimento. A minha produção artística ela já carregava muitos elementos que de alguma forma eram temáticas dessa exposição. Então eu sinto que o meu trabalho realmente veio ao encontro da temática e eu tive a oportunidade para essa exposição de desenvolver melhor alguns dos meus trabalhos, especialmente o parcelamento de solo 1, que é um trabalho anterior à exposição, mas que ao longo do tempo, entre a gente montar o projeto e efetivamente abrir a exposição, foi um trabalho que foi sendo vendido e me deu a oportunidade de pensar, inclusive, sobre essa especulação em torno da terra versus a especulação da obra de arte. Então, eu tive essa oportunidade de poder repensar a montagem desse trabalho e de pensar os aspectos que envolvem a sua logística. Eu acho que esse foi o trabalho em que eu mais me debrucei para essa exposição. Os outros trabalhos, eles já existiam e eu acho que, de alguma maneira, se relacionavam muito bem com todos os assuntos que a curadoria e que os outros artistas estavam trazendo. Bom, eu me considero uma artista multimídia, no sentido de que eu estou sempre trabalhando com várias linguagens. Então, mesmo aqui nessa exposição, eu tenho trabalhos como esses que estão aqui ao meu lado, que são chapas de madeira com alfinete e linha chilena. O outro trabalho é pintura de terra, né, com tinta de terra e impressão em papel para aquarela. O outro trabalho é uma seleção de fotografias, na verdade, uma montagem fotográfica. Então, eu estou sempre transitando. O meu assunto principal nunca é exatamente a matéria. Eu uso a matéria para chegar no que eu acho que o trabalho quer dizer, o que o trabalho precisa. Então, geralmente, eu transito muito entre materiais e linguagens, mas o que une os meus trabalhos, na verdade, é essa ideia de pensar o espaço e, no caso dessa exposição, de pensar o fragmento, de pensar o rasgo, de pensar o corte. Temos também o trabalho da Marília, e a Marília ela tem uma pesquisa muito sobre os processos de urbanização no Brasil e ela gosta de ressaltar a violência, né, dos processos urbanos e a violência que ocorre dentro dos processos urbanos. Aqui para a exposição, ela utiliza muito a linha como um elemento de violência. Então ela tem um trabalho que usa muito a linha de cerol, essa linha chilena, né, utilizada para cortar a linha da pipa da outra pessoa, e ela usa essa linha como forma de demarcar territórios e mostrar toda a violência que ocorre nos processos de demarcação, nos processos de gentrificação, que são algo que ocorre muito, muito forte, sobretudo no interior do Brasil. Cidades como Campinas, Sorocaba, Jundiaí, que são cidades que têm um grande desenvolvimento econômico, então a Marília ela utiliza muito esse processo de pesquisa para investigar a especulação imobiliária que ocorre no interior do estado de São Paulo.
o Espaço Marco do Vale, ele abraçou, né, os nossos trabalhos. A gente produziu os trabalhos sem pensar nesse espaço, mas foi muito interessante chegar aqui e encontrar um lugar cheio de camadas e cheio de histórias. Então, no final das contas, a montagem aqui, acho que engrandeceu muito o trabalho. Teve uma conversa muito intensa entre o trabalho de cada um e as paredes, a mostra, né, as camadas da história que foram compondo a formação desse lugar. Bom, o Espaço Marco do Vale é um espaço incrível que acolheu o nosso projeto num momento bastante frágil, que a gente buscava um espaço para apresentar o Terra Rasgada. E de uma forma muito mágica mesmo, a Juliana Troia, que é quem administra aqui o Espaço Marco do Vale, trouxe isso e eu achei fantástico. É dizer que realmente existe uma magia nesse espaço. E eu acho que essa magia ela está aqui, porque a exposição não foi pensada para esse espaço e ela aconteceu e dialogou com essas paredes, justamente essas paredes feitas com terra, essas paredes que se você olhar no rejunte, você vai ver pedaços de ossos, de cartilagem animal, porque antigamente isso era uma prática recorrente na construção civil, né? Então, eu acho que nesse ponto, o espaço, ele é praticamente parte de todos os trabalhos que estão aqui. Ele compõe tudo isso de uma forma singular. A exposição que ocorreu no Espaço Marco do Vale foi muito importante de uma maneira pessoal, porque o Marco do Vale foi o meu professor e foi um artista que eu sempre admirei muito, né? Um artista que tem uma pesquisa muito inovadora no período, né? E então foi muito importante para mim fazer essa exposição aqui no Espaço Marco do Vale. E é um espaço muito desafiador. Muitas pessoas talvez podem não gostar muito desse desafio do espaço, porém eu acho que a exposição ela teve um sucesso e uma felicidade de encontrar essa característica arquitetônica, porque é um espaço feito totalmente de tijolos, tem esse dado da terra muito presente nas paredes, então é como se a própria terra estivesse presente na exposição em todo momento. E tudo acaba virando uma espécie de instalação. Então é como se dialogasse de maneira muito direta com todos os trabalhos. Eu acho que dessa forma, uma coisa que poderia estragar uma obra, ou as pessoas têm muito medo, por isso elas gostam tanto da neutralidade do branco, aqui nesse caso as obras só somaram e ganharam mais potência ainda com esse espaço. O espaço ele já tem uma história, né, que já está contida nele. Então, eu acredito que esse espaço expositivo Marco do Vale, ele acolheu de forma muito enriquecedora assim, para o nosso processo, porque cresceu tanto a troca que a gente teve com os visitantes, a troca que o trabalho quando a gente coloca ele no espaço, ele ganha um novo significado também, né? Então, a gente imagina uma coisa, mas quando a gente coloca o trabalho no mundo, ele se transforma. Então, aqui no espaço, ao colocar a minha instalação num canto do espaço, já dá uma outra interpretação, né? Os pequenos arcabouços aqui no meio, essas pequenas estruturas. Então, acho que colaborou muito assim, para o meu processo e pensar também em novas formas expositivas para os meus trabalhos. Esse espaço aqui, ele está bem no centro da cidade, né, de Campinas. Então, eu acho que ele traz consigo uma questão histórica, eu acho que ele traz também consigo uma questão de ser um lugar que provavelmente tem existe uma especulação sobre esse espaço que eu acredito que seja bastante grande. Ele é um espaço esse espaço que a gente está ocupando, que tem uma característica muito de estar num processo quase de ruína, mas tem essa coisa de mostrar a arquitetura nua, né, esses tijolos todos aparecendo. Então, existe um desvelar nesse espaço que eu acho que, de alguma maneira, dialoga com o meu trabalho. Bom, o processo expográfico ele é um grande desafio, porque todas as artistas são pessoas que têm trabalhos incríveis e tem, assim, muitos trabalhos que você, como curador, acaba querendo mostrar tudo. Mas, infelizmente, pela própria dinâmica e limitação do espaço, a gente tem que
cortar, e isso é um dos processos mais difíceis da curadoria, que é o processo de corte. É você, muitas vezes, não ter dó de tirar um trabalho que é muito interessante, mas que, às vezes, se ele estiver presente, vai prejudicar os outros. Então, esse trabalho da expografia é um trabalho de muito diálogo, e a gente fez muito em conjunto, né? Principalmente com o Jeff, que ajudou muito a auxiliar, né, em como a gente pode criar os diálogos, como cada um pode tirar proveito da arquitetura. Então, alguns iam ficar muito poluído estar numa parede de tijolo, a gente optou por colocar numa parede mais lisa, mais branca, como no caso do trabalho da Marília. No próprio trabalho do Lucas, a gente optou por colocar nos tijolos, porque na apresentação a gente tem uma imagem de uma cerâmica, e aí a gente achou interessante ter essa cerâmica junto com o próprio tijolo de barro, né? Então, foram escolhas que é como se fosse um quebra-cabeça, né? Que a gente vai montando, só que a gente vai montando, ele não tem uma linearidade, ele não tem um início e fim, tudo vai sendo construído meio que junto. Então, é um grande desafio, mas foi um processo muito, muito gostoso de ser feito também.